O estresse, gente, ele tem um impacto muito forte sobre o sistema imunológico. Ou seja, a forma como você pensa, como você sente e como você reage às situações que você passa no dia a dia, isso afeta não só o estresse em si, mas ele afeta o seu sistema imunológico. De que forma que o estresse impacta no seu corpo? Quando a gente está sob uma situação de estresse, a gente ativa alguns genes que são defeituosos no nosso corpo. E isso é quando a gente fala da influência da genética, né? De que forma? Desde 2003, lá com a decodificação do Projeto Genoma, o Projeto Genoma é como se eles conseguiram sequenciar todo o nosso DNA, como se o nosso DNA fosse um livro com 23 mil páginas e os genes são partes, né, algumas frases, algumas páginas desse livro. E todos nós, se a gente for procurar, a gente vai encontrar páginas com defeito no nosso livro, que é o nosso corpo. Acontece que o quê? Que esses genes defeituosos, eles podem ser silenciados, ou seja, a gente pode apertar o pause, ou a gente pode apertar o play. Ou seja, mesmo eu tendo um gene defeituoso, eu posso viver a vida com ele sendo defeituoso, porém ele nunca se manifestar. O estresse é um gatilho para apertar o play nesses genes defeituosos. E esses genes defeituosos podem também ser gatilhos para a questão, podem influenciar no aparecimento e manutenção da autoimune. De que forma? Te dificultando, né, te fazendo ser uma pessoa mais inflamada, diminuindo a sua capacidade de desintoxicação, né, dessa forma. O estresse, ele afeta uma glândula que chama timo, que é uma glândula que tem aqui nesse ossinho aqui, que se chama externo. E o timo, ele é super importante para produzir, regular e equilibrar as nossas células de defesa, nosso sistema de defesa. E olha só, tem até algumas pessoas que retiram essa glândula quando tem autoimune. O estresse, ele também libera um hormônio chamado cortisol, que a gente chama de hormônio do estresse, né? Vocês já devem ter ouvido falar que é o hormônio do estresse. Mas quando a gente fala que é o hormônio do estresse, parece que é algo negativo apenas, porém não é, né? O estresse, ele é positivo também. A gente precisa produzir cortisol, precisa produzir o hormônio do estresse, porque a gente precisa de momentos em que a gente tem que ter reação, né? Quando a gente acorda de manhã, né? Quando o despertador toca, é o cortisol que está ali fazendo você levantar. Ou quando você levanta naturalmente de manhã, é ele que te faz acordar, ele te ajuda a te manter motivado, concentrado. Se você passa, alguém te fecha no trânsito, é ele que te faz ter essa reação, né? Então ele é importante. Mas quando ele está em excesso, a gente fica mais nervoso, mais irritado, e a consequência disso é gerar um processo inflamatório também. E, mais uma vez, lembrando que a inflamação, gente, ela não é ruim. Ela também é algo que existe, um recurso do sistema imunológico para te defender, tá? A inflamação em excesso, sim, é ruim. E quando o cortisol, o estresse, está muito elevado, ele também estimula uma série de vias inflamatórias. Então, e tudo que a gente estimula demais durante um tempo, depois ele tende a cair, né? Eu faço uma sobrecarga, estimulei demais e depois ele começa a falhar esse sistema. E como eu disse, é importante porque quando você leva uma fechada no trânsito, né, ou quando você briga com o seu marido em casa, alguém tem uma discussão, esse nível de cortisol está aumentado. Passou aquele estado, né, de briga, de estresse, baixa o cortisol novamente. E o sistema imunológico é ativado como um mecanismo de proteção mesmo. Então, passou o estresse, o sistema imunológico volta para o mecanismo normal de inatividade. Passou pelo mecanismo de estresse, ele ativa, o sistema imunológico fica hiperreativo.
Mas uma pessoa que é estressada cronicamente, o sistema nunca fica inativo, sempre fica sob alerta, né? E aí a gente tem uma outra alteração que se chama fadiga adrenal. Fadiga adrenal é quando justamente esse processo estimulei demais. A adrenal são glândulas que a gente tem acima dos rins, né, que produzem o hormônio cortisol. E sempre quando algo é estimulado demais, a tendência depois é haver uma diminuição, uma fadiga, né? Porque esse pé no acelerador, né, a gente colocar o pé no acelerador constantemente, seria insustentável para o organismo, né? Então, o corpo baixa esse metabolismo, né? Então, a produção de cortisol em excesso, né, depois tende a ficar diminuída, e aí você tem o sintoma contrário, a diminuição diminuição exagerada do cortisol. E isso te deixa fadigado, irritado, cansado, tá? Porque o cortisol é importante para você não ficar cansado demais, fadigado constantemente, né? Então, tudo que você estimula demais, você acaba perdendo depois, tá? Acaba diminuindo depois. Um outro hábito que influencia diretamente no cortisol é o sono, né? O sono, ele impacta diretamente nessa produção de cortisol. Então, quando você não dorme bem, você tende a ficar com um nível de cortisol mais alto durante o dia. E aí, esse cortisol elevado durante o dia te deixa mais irritado, mais estressado, com mais compulsão alimentar, por desejo aumentado por doces e carboidratos, açúcar, tá? Te faz também aumenta a insulina, então te faz ficar mais gordo, com mais gordura localizada. Se você tá magro demais, né, esse cortisol tá consumindo os seus músculos, e aí você não ganha peso ou tem dificuldade de ganhar peso, né? E essa noite de sono mal dormida estimula uma série de citocinas inflamatórias que inflamam, de fato. E se você tem uma autoimune, tudo que você não quer é estar inflamado. Então, se você não dorme bem, você está inflamado. E aí, o que você pode fazer de dicas práticas para melhorar essa modulação do estresse? Primeira coisa, gente, é se livrar da síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela é daquela música. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. E se você é pavio curto, se você é mais estressadinho, provavelmente você fale: ah, mas eu sou assim mesmo, sempre fui assim, eu sou pavio curto. E aí? Você nasceu assim, você cresceu assim e você vai ser sempre assim? Você acha mesmo que é isso? Nós, seres humanos, estamos aqui para evoluir, para se melhorar, não é verdade? Esse é um objetivo da vida. Agora, se você acha que nada pode ser mudado, que você não pode fazer nada de diferente para ser uma pessoa menos estressada, então você vai ser uma pessoa que vai continuar onde você está. Entenda que na vida, a forma como que a gente pode mudar isso. A gente pode treinar ser diferente. É fácil? Não é fácil. Mas exige treino. Então não determine que você é assim mesmo e que você não pode ser diferente. Faça algo para mudar. E o que mais? Tem uma frase bíblica que fala: vigiai e orai. Então você precisa vigiar o que você faz e o que você tem em contato. O que você assiste? Que livros você lê? Que pessoas você segue? Que grupos você frequenta? Que pessoas estão ao seu redor? Né? O que você está assistindo? Você liga o jornal o tempo inteiro e só assiste coisa ruim que te estressa? As pessoas que você segue estão falando o que na internet? Estão te ajudando a ir para algum lugar? Ou só estão ocupando o seu tempo e te informando com desgraça? Então veja bem, olhe no seu grupo de amigos, olhe nas suas redes sociais, olhe o que está passando na sua TV e o que tem no seu celular. Que tipo de informações, que tipo de contato você está tendo? Com coisas que te estressam
ou com coisas que te relaxam? Então, isso você pode mudar. Procurar um esporte, né? Esporte, maior válvula, uma das maiores válvulas de escape de estresse. Exercite-se. Existe uma infinidade de esportes, algum você pode fazer ou você pode gostar. Quando você assiste a Olimpíada, olha o tanto de esporte que tem, não é possível que você não goste de nenhum. Procure um que você goste. Experimente. Experimente. Você não te custa nada tentar, tá? Mais importante do que tomar é você modular os seus hábitos, né? Gerenciamento do estresse. É fácil? Não. Quem fala faz tudo? Com certeza não. Mas vamos treinar. Vai dar 100% certo 100% das vezes? Mas você está buscando. Isso que é importante. É um treino, tá?